Olá, me chamo Maria Manuela da Silva e juntamente com Juliana dos Reis de Oliveira, irei apresentar o projeto de ensino em educação, orientadas pela tutora Claudineia Aparecida, com o tema Ludicidade no processo de ensino-aprendizagem pós-pandemia. Tendo como área de concentração metodologias de ensino, este projeto buscou identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem e abordar o lúdico como ferramenta facilitadora neste processo. O interesse em desenvolver esse estudo em torno da ludicidade surgiu ao observar a resistência dos alunos à ida ao ambiente escolar, por se tratar muitas vezes de um local pouco atrativo. E após o período de pandemia, quando as aulas presenciais puderam ser retomadas, as atividades lúdicas surgiram como um meio de reaproximar e recriar o vínculo entre escola, educador e aluno, onde contribuiu e vem contribuindo para o desenvolvimento da afetividade na criança, promovendo estabilidade emocional e deixando mais confiante e à vontade para aprender no ambiente escolar. Assim, buscamos compreender como a ludicidade pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, para melhorar o rendimento dos alunos. Por causa da pandemia da Covid-19, durante os anos de 2020 e parte de 2021, as aulas precisaram passar por uma série de adaptações que permitiam o contato entre alunos e professores apenas de maneira virtual. E isso tornava o modo de ensinar e aprender de certa forma limitada. Por isso, esse modo afetou uma quantidade considerável de crianças em idade escolar. E ainda hoje é possível perceber numerosos desafios enfrentados pelos professores no processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento de atividades lúdicas educativas é muito importante na rotina escolar, não só na educação infantil, como muitos pensam que a ludicidade é mais importante na educação infantil por ser crianças menores, mas não é só na educação infantil que ela é importante em todos os níveis de ensino. O lúdico investiga a curiosidade e atrai o aluno, porém esse recurso ainda é pouco aproveitado nas escolas como método de ensino. Ele é mais visto como um meio de distração, mas a ludicidade é uma ferramenta que pode ser usada pelo educador para promover a aprendizagem e auxiliar no desenvolvimento e assimilação dos conteúdos. Como afirma Alves e Teixeira, brincar é sinônimo de aprender, pois o brincar e jogar geram um espaço para pensar, debater e agir, sendo que a criança avança no raciocínio, desenvolve o pensamento, estabelece contatos sociais, compreende o meio, satisfaz desejos, gera prazer, desenvolve habilidades, conhecimentos e espontaneidade. Se pararmos para analisar, percebemos que crianças que estão hoje nas séries iniciais, no segundo, terceiro ano, passaram pela educação infantil de maneira online, sem ter contato direto com outras crianças da mesma idade e com outros adultos que não fossem os seus familiares. Isso privou elas de criar vínculos com seus colegas e professores, por exemplo. Essas e outras situações nos trazem para o momento atual, onde podemos encontrar em uma única série alunos em diferentes níveis de aprendizado e que não conseguem se conectar com os demais em sua volta, E acaba cabendo ao professor se planejar e criar estratégias para intervir e solucionar esses problemas. Trago duas citações de autores distintos, mas que compartilham de uma mesma ideia. Sebastiana e Almeida dizem que, para que um professor introduza jogos no dia a dia de sua classe ou planeje atividades lúdicas, é preciso que ele acredite que brincar é essencial na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento da sociabilidade e na construção da identidade.
pois o sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantido se o educador estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver um profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica, condições suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso adiante. A ludicidade consegue envolver todos os alunos, criando um ambiente acolhedor através das brincadeiras e dos jogos, pois o brincar faz parte da criança e, ao mesmo tempo, permite que o educador identifique algumas dificuldades dos alunos e consiga planejar seus próximos passos com um objetivo bem definido, trazendo para a sala de aula jogos e brincadeiras que realmente irão ajudar no desenvolvimento dos alunos. Quando nos voltamos para o primeiro ano do ensino fundamental, que é justamente aquele momento de transição, né, da educação infantil para uma nova modalidade, que é o ensino fundamental, onde a alfabetização e o letramento vai ser mais trabalhado, né, vai se tornar o foco. A ludicidade pode ser uma das formas mais agradáveis de ensinar a criança a ler e a escrever, porque o processo de alfabetização pode ser algo difícil, cansativo e até um pouco chato para a criança, né? Então, as atividades lúdicas podem facilitar esse aprendizado, porque criam um ambiente descontraído e prazeroso, onde a criança se sente confortável e motivada a aprender. Então, quando trabalhado com o intuito de favorecer o aprendizado do aluno de forma satisfatória, a ludicidade é um meio que se mostra eficaz. Oi, boa noite. Meu nome é Juliana. Vou falar aqui também um pouco mais sobre a fundamentação teórica, que diz: alfabetizar uma criança é algo desafiador, pois conforme Soares 2010, página 8, alfabetizar implica a criança aprender a codificar e decodificar, pois é um sistema inventado. Diferente da língua oral, o ser humano já nasce programado para falar. A escrita é a convenção. Então, a escrita, né, é um processo, é uma habilidade que a criança vai ter que adquirir, né? E o professor, o educador, ele é responsável por isso. E é um dos processos mais, apesar de desafiadores, mais bonitos que eu acho. Né? Eu acho muito bonito esse processo de alfabetização, né? De você conseguir alfabetizar uma criança. E é super gratificante, né? Você ver aquela criança ler, saber que foi você que ensinou. Então, esse processo de codificar e decodificar é o que é mais complexo, né? Que parte da criança ali aprender a identificar as letras, aprender a formar ali as sílabas, a partir das sílabas formar as palavras. Então, esse é um processo bem complicado e em que a criança ela vai sim ter muita dificuldade, né? Então exige muita paciência, mas no final é só gratidão, né? É muito gratificante. Continuando aqui na fundamentação, Santos 2019, página 14, ele diz que podemos unir o brincar com a prática de letramento. Quando o aluno vai para o pátio ou até mesmo para a sala de aula e o professor disponibiliza peças de encaixe como quebra-cabeça, esse aluno pode não estar sabendo ler o que está escrito na peça, tipo tijolo, madeira, mas ele vai saber pela imagem que essa é a peça ideal para a montagem do quebra-cabeça. Então, nesse processo, né, de alfabetização e letramento, né, é muito viável e muito útil você utilizar, né, como diz aqui, a ludicidade, o brincar, né, porque a criança, ela vai pegar ali aquela peça de quebra-cabeça, parece simples, mas é um processo onde a criança aprende a identificar as sílabas, porque ela vai ver ali a imagem, né, a imagem do tijolo, vai ver as sílabas e ela ali, pela imagem, ela vai juntar as duas e vai perceber que ali forma a palavra boneca, né? E forma a palavra bola, dependendo da figura. E vai aprender ali a identificar as sílabas que formam essa palavra. Então, a imagem, ela ajuda muito
por conta dessa parte lúdica, né? Que a criança ela aprende a associar a imagem, a palavra, a sílaba. Então, isso na pedagogia, no processo de alfabetização, é muito válido e ajuda muito no processo de alfabetização, porque a criança ela aprende de forma prazerosa. A metodologia que utilizamos para alcançar o nosso objetivo foi realizadas pesquisas bibliográficas de caráter qualitativo e coleta de dados através de uma entrevista realizada junto ao quadro de professores dos anos iniciais do ensino fundamental nas instituições públicas e privadas na cidade de Timbaúba, Pernambuco. Através de entrevistas realizadas com professoras do primeiro e segundo ano do ensino fundamental de escolas pública e privada, foi identificado os principais desafios enfrentados por elas em sala de aula nos últimos 2 anos, sendo a falta de concentração e atenção as principais, acompanhadas de mau comportamento. Por meio dessas entrevistas, foi destacado que habilidades não trabalhadas nos anos anteriores, como raciocínio lógico, compreensão do meio e sociabilidade, estão afetando o desenvolvimento das crianças agora. Essas habilidades citadas e tantas outras teriam sido desenvolvidas através do brincar, mas deixaram de ser trabalhadas nos últimos anos de ensino online e híbrido. Ao serem questionadas sobre a brinquedoteca, todas as entrevistadas afirmaram ter um espaço equipado com jogos e brinquedos na escola. Porém, esse espaço nem sempre é utilizado para fins pedagógicos. Na escola privada, há mais planejamento para usar esse espaço, né, usar jogos e brincadeiras. Porém, é muito voltado para aquele espaço já existente. Segundo as professoras, é para evitar gastos. Já a escola pública utiliza a brinquedoteca mais como um meio de distração, quando é necessário que os alunos quando algum professor falta, por exemplo, né, que não tem outro professor para suprir aquela aula, então levam as crianças para a brinquedoteca. Em contrapartida, a escola pública tem mais apoio, vinda da coordenação e da direção, para o desenvolvimento de projetos que tenham o brinquedo, né, a brinquedoteca, a brincadeira, como um ponto central, que favorece não só as turmas de anos iniciais e nem só as turmas de educação infantil, mas um todo. Enfim, foi possível perceber o esforço dos educadores para aprimorar e melhorar os seus métodos de ensino a fim de alcançar o aluno de forma mais positiva por meio das atividades lúdicas. Considerações finais. Ao aplicar a ludicidade como ferramenta pedagógica na educação infantil, é um investimento para a construção de conhecimento, pois ajuda os alunos a superar as dificuldades na aprendizagem, contribui para a estabilidade emocional, desenvolvimento afetivo, relacional, social, cognitivo, além de promover um ambiente acolhedor e estimulante, contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva. Então, vemos aqui, né, que a ludicidade no processo de alfabetização, não só no seu processo de alfabetização, mas em todo o desenvolvimento da criança, é algo muito importante, né, e que ajuda muito nesse processo, né, de ensino e aprendizagem. Trabalhar com atividades lúdicas facilita um processo de ensino-aprendizagem, porque as crianças são capazes de fixar melhor, né, o conteúdo enquanto brincam, já que os jogos e as brincadeiras fazem parte do universo infantil. O educador pode usar isso a seu favor, elaborando atividades de forma estratégica e buscando chamar sempre a atenção dos alunos. Por isso, o professor deve estar sempre disposto a se adaptar e a se reinventar diante de situações que exigem mudanças, sendo mais flexíveis e criativos, a fim de oferecer aos seus alunos as mais variadas experiências no convívio escolar, fazendo disso um estímulo para a promoção do desenvolvimento da aprendizagem. Aqui também estão as nossas referências, né, da nossa pesquisa, de alguns artigos, autores que pesquisamos para nossa fundamentação e para fazer nosso trabalho. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma frase que diz: a alfabetização é fundamental e é como luz. Ela o faz não só ver, como enxergar e entender os contornos do que é visto.